crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô com tanta saudade. Não sei se vocês lembram de mim, eu sou a tia Isa e eu sou a professora do departamento infantil da Igreja Batista da Fé no Capão Redondo. Hoje eu vou contar uma historinha, mas muito legal pra vocês. A história que eu vou contar tá na Bíblia e ela é totalmente verdade, 100% verdadeira, aconteceu mesmo. E ela tá lá no livro de Gênesis, nos capítulos 24, 25 a 27. Então vamos lá. Certa vez, Abraão, não sei se vocês lembram de Abraão, ele queria encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. E aí, o que Abraão fez? Ele pediu para o servo dele, o servo mais antigo da casa dele, esse aqui o servo, para que ele fosse procurar uma esposa para Isaac. Só que aí Abraão não queria que ele fosse procurar em qualquer lugar em Canaã. Ele queria que o servo fosse procurar na terra da parentela dele, onde os parentes de Abraão moravam. Então o servo foi e levou com ele 10 camelos para a cidade de Naor, o irmão de Abraão. Quando estava entardecendo já, ele colocou os camelos para se ajoelharem perto de um poço. E aí ele orou ao Senhor e pediu para que a primeira moça que aparecesse e desse de beber para ele e para todos os camelos fosse a escolhida. E antes mesmo que ele terminasse de orar, apareceu Rebeca, uma moça jovem muito bonita, e assim que ele pediu, ela deu água para ele e para todos os camelos até que eles estivessem satisfeitos. Então o servo orou ao Senhor agradecendo por sua bondade e fidelidade e contou para Rebeca a boa notícia e depois contou para a família dela que permitiu que ela fosse dada em casamento para Isaac. Então, Isaac e Rebeca se casaram, só que Rebeca era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. Então Isaac orou muito, mas muito ao Senhor em favor dela para que ela pudesse ter filhos. E o Senhor ouviu as orações de Isaac e Rebeca ficou grávida. Só que Rebeca ficou grávida de gêmeos, de 2 bebês. E eles nasceram Esaú e Jacó. Esaú era ruivo e ele tinha todo o corpo dele coberto por muitos pelos. E Jacó nasceu segurando o calcanhar, segurando o pé do irmão mais velho dele. Esaú era um caçador muito habilidoso e ele era o filho preferido de Isaac, porque Isaac gostava muito de comer da caça de Esaú. Já Jacó era o filho preferido de Rebeca. Ele vivia nas tendas e cuidava do rebanho. Um dia, Jacó estava preparando um ensopado quando seu irmão Esaú chegou em casa com muita fome. Ele estava morrendo de fome mesmo. E aí ele pediu para o seu irmão um pouco do ensopado que ele estava fazendo. Só que Jacó respondeu que só daria o ensopado se ele vendesse a primogenitura para o seu irmão. O que é primogenitura, gente? É o direito de irmão mais velho. Primogênito é aquele que vem primeiro. Então, por ser o irmão mais velho, o Esaú, ele tinha mais direito à herança do pai, à herança de Isaac. Só que ele estava com tanta fome que ele aceitou e vendeu a primogenitura dele para Jacó. E aí, a gente estava falando de Isaac, do pai deles. Isaac, ele se tornou um homem muito poderoso em sua terra e a promessa que Deus tinha feito para Abraão, que a descendência dele seria numerosa como as estrelas do céu, que ele teria muitos filhos, estava se cumprindo na vida dele. E um dia, quando Isaac estava bem velhinho, mas bem velhinho mesmo, ele chamou seu filho Esaú e pediu para que ele fosse caçar e preparar uma refeição saborosa para ele com a caça. E aí, quando ele começa essa refeição, ele abençoaria o seu filho antes de morrer. Um detalhe muito importante, crianças, ele estava tão velhinho, mas tão velhinho que ele já estava ficando cego, ele não estava conseguindo quase mais enxergar nada. Só que Rebeca
ouviu toda essa conversa entre Isaac e Esaú. E o que ela fez? Como o filho preferido dela era Jacó, ela chamou ele e falou para que ele trouxesse 2 cabritos do rebanho para que ela mesma preparasse a refeição saborosa e para que Jacó fosse no lugar de Esaú entregar a refeição para o pai, para que ele fosse abençoado no lugar de seu irmão. Mas crianças, lembra que a tia disse que Esaú era muito peludo? Como é que a gente ia fazer para que ele se assemelhasse, para que ele ficasse igual a Esaú? Então Rebeca, ela teve uma ideia. Ela pegou os pelos do cabrito e colou em Jacó para que ele ficasse mais parecido com o seu irmão. Então aqui a tia vai colar uns pelinhos nele para que ele fique peludo, assim como o seu irmão. Aqui nos pés, nas mãos, nos bracinhos dele, ó. E no pescoço para fazer uma barba. E aí, ele foi, assim como a mãe dele tinha falado, e levou a refeição para o pai dele. Só que, como Isaac já estava bem velhinho, ele já não estava enxergando mais quase nada, ele apalpou o corpo de Jacó e viu que tinha bastante pelo, e ele também estava vestido com uma das melhores roupas de Esaú. Então ele sentiu o cheiro de Esaú nas roupas e achou que era seu filho mais velho. Então ele abençoou Jacó pensando que estava abençoando Esaú. E aí a continuação da história, quem vai contar para vocês é o tio Dani na semana que vem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a atividade que vocês vão fazer essa semana. É uma atividade bem legal com material diferente. Vocês estão vendo aqui na folha que a tia fez, a gente desenhou um corpinho, tá vendo? E aí eu colei aqui com barbante os pelos ruivos de Esaú. Como é que vocês vão fazer essa atividade? Vocês vão pegar uma folha branca que nem a tia, vocês vão desenhar um corpinho e aí vocês vão ter o barbante e com a cola vocês vão vir desenhando, assim como a tia fez, vocês vão vir desenhando no corpinho e colando com o barbante para formar todo ele, todo cheio de pelos, assim como Esaú, tá bom? E agora eu quero saber se vocês entenderam realmente a história que a tia contou para vocês. Então vamos lá, eu tenho umas perguntinhas. Primeira pergunta: qual era o nome da esposa de Isaac? Vocês lembram? A tia contou bem no comecinho. Qual que era o nome da esposa dele? Não. Ah, eu ouvi aí um Rebeca. Vocês acertaram. O nome dela era Rebeca. E aí, a segunda pergunta: como o servo fez para encontrar Rebeca? Essa é mais complicada, mas a tia explicou no começo. Como que ele fez para encontrar a esposa de Isaac? Deixa eu ver. O que vocês estão falando? Tá, então Abraão mandou o servo dele buscar a esposa de Isaac lá na terra da família dele. Então, ele orou ao Senhor e a primeira moça que aparecesse para dar água para ele e para os camelos seria escolhida. Foi assim que ele soube que a Rebeca seria a esposa de Isaac. E a terceira perguntinha que eu tenho para vocês: em troca do que Esaú vendeu a primogenitura dele para Jacó? Lembra que a tia explicou? Deixa eu ver se vocês sabem. Fala aí para mim. Tá. É isso mesmo. Em troca do ensopado que Jacó estava fazendo, ele estava com muita, mas muita fome. Ele tinha acabado de chegar e aí ele vendeu a primogenitura dele para poder comer. Tá bom? São essas as perguntinhas. Agora,
nós vamos orar para encerrar a história. Então vamos lá, vocês lembram os gestos da oração? Vamos fazer com a tia. Quando eu oro, os meus joelhinhos vão ao chão. Então peraí que a tia vai ajoelhar aqui. Pronto. Junto os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça em atenção e fecho os olhinhos em oração. Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por cada criança que está assistindo essa live agora. Nós te agradecemos, ó Deus querido, pela vida de cada um deles que está aqui. Muito obrigada, Pai, porque eles ouviram a história com atenção, ó Deus querido, e porque eles aprenderam e entenderam, ó Deus querido. Eu peço a Ti, ó Deus querido, para que o Senhor abençoe cada um deles e a família de cada um deles e para que nós possamos nos ver logo. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, crianças. Agora, não fecha a live ainda, porque vocês vão ter a parte das músicas. Então é isso. Muito obrigada por assistirem. Um beijo muito grande, um abraço e tchau! Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só